Ok, um ponto importante que eu quero que vocês tenham claro, para que não sobre dúvida. Talvez essa aula fique um pouco óbvia para alguns, mas eu quero me certificar de que tá bem entendido isso, tá? Então, um ponto é que vocês saibam bem o que? Como representar as frações. 2. Como olhar uma representação de fração e saber como escrever as frações. E 3. Saber como olhar para uma fração e entender mais ou menos do que ela está falando. Então vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, eu quero que vocês possam olhar qualquer representação de bolo e saber como escrever. Vou escrever uma fração que eu nem desenhar uma fração que eu nem sei que fração vai ser. Estou dividindo aqui em pedaços basicamente parecidos e agora eu vou escolher alguns que representam o que eu comi. Como que eu escrevo? Esse é um jeito de escrever a fração, então não é como eu escrevo, na verdade, essa fração já está escrita. O que é uma fração? Uma representação de uma parte em relação a um todo. Então a gente tem um todo aqui, que pode ser uma barra de chocolate, e uma parte que foi o que está assinalada, que quer dizer o que eu peguei, o que eu comi, o que eu, sei lá, alguma coisa. Ok? Isso está representado. Quando eu bato o olho nisso aqui, eu já sei mais ou menos o quanto que foi, ou seja, eu sei que foi menos da metade, eu sei que foi uma quantia, ou seja, não tão grande. Ok. Como é que eu represento? Isso é um jeito de escrever, essa é uma linguagem de escrever, vamos botar, esse é um dos alfabetos da fração. Agora, como que eu escrevo isso? O alfabeto mais próprio da fração é a linguagem de número barra número, que o de cima chama-se numerador e o de baixo denominador. Okay? Essa é a maneira que a matemática mais preza, que a matemática mais usa e que a matemática mais cobra. Okay? Então vamos lá. Como é que eu expresso, como é que eu escrevo isso daqui nessa outra maneira que, digamos assim, é um pouco mais convencional da matemática? O número de baixo é o número total de partes, certo? Então, quantos é o número total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, tem 21 partes. Um jeito mais fácil de contar, claro, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma fileira tem 7, então eu tenho 3 fileiras de 7. Seria uma fileira tem 7, outra fileira tem 7 e outra fileira tem 7. Como é que eu faço? Então é 7, 14, 21. Ou 7, 3 vezes o 7, que também dá 21. Ok? Então vamos lá. A parte de baixo tem 21. Essa parte, só para que vocês, quando o professor fale, vocês sabem do que ele está falando, chama-se já vimos isso, nador. Só para ficar claro. Não se preocupem em decorar isso aqui. Vocês vão ver 1, 2, 3, 4, 5 vezes e daí vai ficar fácil. Ok. O número de cima é o quantas partes do total eu peguei. Então, quantas são aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 21avos. Então, se isso aqui fosse uma barra de chocolate, alguém me perguntasse quanto da barra eu comi, eu teria que falar comi 5 21avos da barra. Ok? Então é isso. Quando eu olho, se eu só olhasse para essa parte aqui, só para a fração, ou seja, quanto que eu comi? Comi mais da metade ou menos da metade? Quando eu olho para essa primeira parte, eu tenho uma ideia visual do quanto é. Ou seja, eu sei que é menos da metade, dá para ver. Claramente é menos da metade. Na verdade, dá para ver que é menos de 1/3. Se tem 3 fileiras, se eu tivesse comido uma fileira inteira, eu teria comido 1/3. Mas como eu comi menos do que uma fileira inteira, eu só sei que isso aqui representa menos do que 1/3. Ok. Quando eu olho para cá, para o número, como é que eu sei? Eu quero que vocês tenham uma ideia do que isso representa. Certo? Ou seja, também eu sei que é menos da metade. Né? Por quê? Porque a metade de 21 não é um número inteiro, mas 5 é bem menos da metade de 21. Certo? Então, eu já tenho uma ideia. Então, eu quero justamente que vocês
param e pensem se vocês têm clareza para, olhando qualquer fração, vamos desenhar um formato diferente, saibam, qualquer fração expressa aqui como bolo e tudo mais, parte do todo, vocês sabem escrever na maneira mais apropriada de fração. Podemos ter qualquer forma. Se eu tiver um pentágono aqui e for dividir esse pentágono, então em 5 partes, porque penta quer dizer 5, pentágono quer dizer uma figura de 5 lados ou 5 ângulos, e eu pegar desse pentágono, vamos mudar de cor. Opa, não consegui mudar de cor. Vamos lá. Peguei uma, 2 partes. Como é que eu escrevo isso aqui em fração? 2/5. Certo? Se eu tivesse pego do pentágono 3 partes, como é que eu escrevo? Então, as partes em azul. 3/5. Eu quero que vocês tenham simplesmente muita clareza nisso daqui. A gente poderia também pegar quaisquer outras figuras, certo? Vamos voltar aqui, por exemplo, da bola. Da pizza, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu peguei 2 partes, eu escrevo isso aqui em fração como 2/6. Se eu tivesse pego aqui, estou com certa dificuldade para mudar de cor. Se eu tivesse pego 3 partes, como é que eu escreveria isso aqui em fração? 3/6. Se eu tivesse pego apenas uma parte, como é que eu representaria isso em fração? 1/6. Ok? Vamos um pouco mais para baixo. Opa, que esse meu mouse aqui está meio maluco. Se eu te dou agora, então, vários exemplos. Calma aí. De frações aqui escrita. 3/7, 2/8, 4/9. Vocês saberiam representar isso em fração? Ou seja, representar isso nessa forma mais visual de representar a fração. Então, se tem 3/7, é só eu dividir isso aqui em 7 partes, coisa que eu já não consegui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui. 6/7. Representar isso seria assim. Então, 3/7, essa é uma forma de escrever 3/7. E essa é outra forma de escrever 3/7. Vamos lá, para o 2/8. Essa é uma forma de escrever 2/8. A forma mais técnica, a forma mais convencional da matemática. Mas essa forma eu quero que vocês entendam bem também, porque é uma forma visual, é uma forma que o entendimento está um pouco mais claro para a gente. Certas partes do nosso cérebro entendem muito melhor essa parte. Então vamos lá, como é que eu divido em 8 para não acontecer o erro de dividir ali em 7? Eu vou dividindo aqui em partes, ó. Divido na metade, depois a metade da metade eu tenho em 4. Depois eu posso cortar cada uma dessas partes depois da metade em 8. Como é que eu podia ter feito isso aqui também? Podia ter pegado aqui, metade da metade, metade da metade, e agora corto aqui, ó. Em ambas eu tenho 8 partes, 8 pedaços. Então, como é que eu represento agora 2/8? Eu pego 2 pedaços de 8. E aqui eu posso pegar também 2 pedaços de 8. Ok? Então, essas daqui também são duas formas de representar 2/8. Vou pegar mais uma aqui para representar 2/8. Amarelo, amarelo, amarelo. Aqui. Caramba. Amarelo, amarelo, amarelo. Volta para amarelo. Vamos lá. Pizza. Divide uma pizza em 8 partes. Aqui tem 4. Opa. 8 partes. Como é que eu represento? Ih, meu Deus, que mouse está mais maluco aqui. Como é que eu represento 2/8 da pizza? Aqui. Ok? São várias formas visuais de representar o 2/8, que eu acho bastante interessante que vocês tenham muito claro, que isso fique bastante entendível na cabeça de vocês. Mais um aqui.
Se eu estiver falando de uma distância, vamos lá, desenhar o nosso coqueirinho, a minha casa. Como é que eu representaria 2/8 desse caminho? Tá aqui. Aqui é metade. Aqui seria 1/4. E aqui seria a metade de 1/4. Certo? Vamos lá. Dividir em 8 partes. 1 parte, 2 partes, 3 quartos, 4 partes. 5, 6, 7, 8. Ok? Vou desenhar aqui o começo e o final para ficar mais óbvio. Então vamos lá. Agora eu estou achando que um azul vai cair bem aqui. Isso aqui é... Cada uma parte dessas partes é 1/8. Isso aqui é 1/8. Então isso daqui é outro oitavo. Cada uma dessas partes é 1/8, certo? Temos 8/8. 2/8 seria que eu corri... Onde é que eu... Se eu começasse aqui e corresse 2/8 do caminho, onde é que eu estaria? Aqui. 2/8. Olha só, essa é a maneira, como eu falei, tradicional, mais prática, mais prática não, mais convencional de escrever fração. Mas esse daqui eu acabei de falar mais 4 jeitos de escrever, de representar essas frações, que são jeitos bastante claros, bastante intuitivos também, certo? Outro jeito poderia ser se a gente tivesse 8 pecinhas de algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que eu representaria então 2/8? Seria simplesmente marcando 2 dessas bolinhas, por exemplo. 2/8. Se eu tivesse 8 bolas e perdi 2, assim seria um jeito de representar. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 jeitos visuais de explicar o 2/8. Ok? Vamos pegar aqui, eu não quero apagar para depois esse quadro ficar bem bonitinho. Vamos pegar um verde para explicar o 4/9. Como é que eu representaria o 4/9? Posso representar aqui, ó. Opa, divido em 3. E aí cada uma de 3 eu divido em mais 3. Tchan, 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 tchan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4/9 seria pegar 1, 2, 3, 4/9. Certo? Ou uma pizza. Divido em 3. Cada uma desses 3 divide em mais 3. Pegar 1, 2, 3, 4. Certo? 4/9. 4/9 é mais da metade ou menos da metade? Menos da metade, porque olha só. Se tem 9 partes, quanto que seria pegar a metade das 9 partes? Seria pegar 4,5. Então, como não dá 4,5, 4/9 é um pouquinho menos da metade. Ok? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.